No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e a luz apareceu. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Esse é o relato de Gênesis capítulo 1, do verso 1 ao 5, no qual descreve a criação do nosso mundo. Eu sou Regilaine Medina e é com prazer que inicio o segundo estudo bíblico. Fico muito feliz, não sei se você assistiu o primeiro, mas nós vamos continuar falando um pouco sobre a palavra de Deus. Mas antes, como sempre, vamos orar, pedir o direcionamento do nosso Deus. Pai querido, obrigada por estarmos aqui. Obrigada, Senhor, porque eu estou aqui nesse lugar diferente. Hoje estou aqui no mato, com um pouquinho de medo também. Mas eu agradeço que o Senhor está me protegendo até agora e eu sei que o Senhor vai me proteger. Obrigado pelo teu amor e peço que o teu Espírito Santo esteja trabalhando tanto em meu coração como no coração das pessoas que estão ouvindo essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Como você percebeu, hoje nós vamos falar sobre a criação de Deus. Bom, hoje no mundo nós temos aí algumas pessoas que creem no evolucionismo e outros que creem aí no criacionismo. Para as duas vertentes precisa ter uma palavrinha chamada fé. Eu faço faculdade de enfermagem e assim na faculdade nós aprendemos algo sobre evolução, falamos muito sobre esse assunto. Mas assim, quando nós estudamos, nós vemos que não tem nada comprovado, não passa de apenas teoria. Então, para se acreditar na evolução também precisa ter fé, para acreditar naquilo que as pessoas disseram. Mas eu prefiro acreditar nesse livro, que é a palavra de Deus. E aqui em Gênesis, capítulo 1, é narrado como se deu a criação do nosso mundo. Eu estou aqui em meio à natureza, tem bastante árvores aqui. Hoje eu decidi não fazer o vídeo em casa para enfatizar até mesmo um pouco sobre isso e aproveitar também que meu esposo decidiu vir aqui no parque e eu cacei esse cantinho aqui para estar gravando esse vídeo. Então, como eu disse, aqui em Gênesis narra a forma como Deus criou todas as coisas. A Bíblia diz que Deus ele criou o mundo em 6 dias. A cada dia ele criou algo diferente. Nós não vamos aqui ler todo o capítulo, porque como eu disse, o vídeo tem que ser um pouco menor, porque se for muito grande fica ruim. Então nós vamos ler apenas alguns textos. Então nós vimos aqui, já no início, falando sobre Deus, o Pai, que criou o universo, e falando também sobre o Espírito de Deus que pairava por sobre as águas. Mas lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1, de 1 a 3, diz o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então aqui diz que tudo foi feito por esse verbo, e sem esse verbo nada teria existido. Mas quem é esse verbo, Porque aqui só fala verbo, verbo, verbo. Mas se você ler o verso 14... eu vou até abrir aqui. Verso 14, ele diz assim, João capítulo 1, verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então a gente pode ver que Jesus, ele é o nosso Criador. Ele estava na criação do universo, ele fez parte, tudo foi feito por ele e para ele. É maravilhoso sabermos que aquele que é o nosso Salvador também é o nosso Criador. E ele nos ama, ele tem cuidado de cada um de nós. Então a Bíblia deixa claro aqui em Gênesis que Deus criou o ser humano, que Jesus criou a humanidade. Mas como se deu a criação do homem? Como foi então que Deus criou o ser humano? Como eu já disse, a cada dia Deus foi criando alguma coisa. No primeiro dia ele criou a luz, no segundo dia, no primeiro ele fez separação, criou a luz, fez separação entre a luz e as trevas. No segundo dia ele já criou ali o firmamento, os céus. No terceiro dia ele mandou as águas se ajuntar num só lugar e apareceu a porção seca. E assim Deus foi criando cada coisa. Depois que estava tudo pronto, já no sexto dia, Deus decidiu criar também o ser humano. Olha que diz no verso 26 de Gênesis capítulo 1.
Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que rasteja pela terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou, verso 27. Então Deus, ele nos fez a sua imagem. Ele fez o homem e a mulher a sua imagem. A gente vê que cada animal tem sua forma, cada criatura que Deus fez é diferenciado. Agora nós, os seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz em Gênesis 2, capítulo 4, que a forma que Deus formou o homem, né? Vamos ler apenas o verso 7, que diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Olha que interessante essa palavrinha ser. Aqui diz que Deus, ele fez o homem do pó da terra e depois soprou nas narinas o fôlego de vida, e esse boneco passou a ser alma vivente. Então nós somos uma alma vivente. Deus nos criou e essa junção de pó e fôlego fez-se uma alma vivente. E já o relato da criação da mulher está em Gênesis capítulo 2, a partir do verso 18, né, onde Deus fez cair um pesado sono sobre Adão, e aí pegou a costela que havia, né, fez Adão dormir, tirou uma de suas costelas, fechou o lugar com carne, e da costela que Deus tirou, a Bíblia diz aqui que Deus transformou-a numa mulher e lhe a trouxe, o verso 22, né? Então Deus, ele fez a mulher ali da costela de Adão. Que lindo ver o amor de Deus em criar o ser humano, em criar tudo que o ser humano precisava, porque tudo que foi criado antes de ser criado o homem, foi criado para o benefício do homem. Você vê que Deus criou todo o necessário para a nossa subsistência. E no sétimo dia, o que Deus fez então no sétimo dia, depois que ele havia criado todas as coisas? Capítulo 2 de Gênesis diz o seguinte, verso 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, depois de Deus ter criado todas as coisas aqui nesse mundo, incluindo o ser humano, no sétimo dia, ele fez 3 coisas. Ele descansou, abençoou e santificou esse dia. Hoje eu estou gravando esse vídeo exatamente num sábado e aqui em meio à natureza. E nós somos convidados também a participarmos desse descanso de Deus. Deus, ele é maravilhoso em criar todas as coisas de acordo com a nossa necessidade, porque ele criou tudo para que o ser humano pudesse ser então feliz. Esse é o desejo de Deus para a sua vida. Ele te criou para que você fosse feliz. A felicidade que Deus quer para nós não é apenas a felicidade aqui nesse mundo de pecado, mas Deus tem algo mais preparado para nós que nós vamos ver nos estudos posteriores. Algo interessante também que eu quero falar para vocês é que quando Deus criou o homem, Deus deu um presente para o homem. Você já ouviu aquela frase que diz assim, quem casa quer casa? Quando Deus criou o ser humano, ele também criou um jardim lindo para que Adão e Eva pudessem morar. E Deus ali colocou aquele casal feliz num lugar perfeito. Deus nos fez perfeito. Mas além de Deus nos fazer perfeito, ele nos fez livres. Deus deu a liberdade para cada um de nós. Você sabe por quê? Porque Deus é um Deus de amor. E Deus, ele quer adoração e obediência por amor. E só quem é livre pode decidir amar. Mas para você também decidir, você precisa ter algo para escolher, né? Por exemplo, se eu tiver só essa blusa, não tem como eu escolher. Eu não sou livre para escolher qual blusa eu vou vestir, se eu tenho só essa, não é mesmo? Então, interessante que Deus, ele, além de ter criado todo o jardim, ele criou também aqui algo interessante que eu quero analisar com vocês aqui para finalizarmos então o nosso vídeo. Gênesis capítulo 2, o verso 15, fala aquilo que eu havia dito, né? Vou ler aqui, ó. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Olha que interessante. Quem casa também precisa ter o quê?
um emprego, né? Precisa ter um serviço. Então, quando Deus fez o primeiro casal, ele deixou aquele casal ali para trabalhar, para cuidar e cultivar do jardim, para adquirir ali a subsistência, que na verdade não era como hoje, né? Tudo era perfeito, não se dava tantos problemas nas plantações nem nada. Mas Deus, ele colocou Adão e Eva para cultivar e guardar o jardim. Mas olha que interessante, uma ordem que Deus deu para Adão e Eva, para eles exercer esse livre-arbítrio que Deus havia dado para eles como um presente. Diz assim, no verso 16: E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Ou seja, tinham todas as árvores ali, eles poderiam comer livremente. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comerdes, certamente morrerás. Essa foi a orientação de Deus. Eu já me perguntei, por que Deus criou aquela árvore? Será que se Deus não tivesse criado aquela árvore, não seria melhor? Mas é como eu disse, para a gente ser livre, a gente precisa ter, para a gente exercer o poder da escolha, precisamos ter o que escolher. Então ali estava diante desse casal perfeito o direito de escolher. Comer das árvores que Deus havia colocado livremente, ser feliz eternamente ao lado de Deus, porque também tinha a árvore da vida, que perpetuava a vida, ou desobedecer a Deus e comer da árvore da ciência do bem e do mal e assim morrer. Deus também coloca em nossas mãos o direito de escolher. Todos nós somos criados livres. Quais são as decisões que você tem tomado na sua vida? Nós vamos continuar falando um pouco mais desse assunto no próximo estudo. Já aqui ultrapassei o meu limite de tempo, mas eu quero refletir com vocês, fazer uma reflexão com vocês de como têm sido as nossas escolhas. Você é muito especial. Você foi criado por um Deus que te ama, por um Deus que quer o melhor para você. Ele é um pai que cuida de cada detalhe da sua vida. Busque a Deus para tomar as decisões certas. Busque seguir as orientações dele e você será mais feliz. Não se sinta menosprezado, não se sinta para baixo. Você não é fruto do acaso. Você não é descendente do macaco. Você é filho de Deus. Você foi criado pelas mãos do Criador. Tudo foi feito por Ele, pela palavra dEle. São tantos versos lindos que não dá tempo da gente ler aqui. Mas eu quero que você busque ler mais a Bíblia. No estudo passado nós falamos sobre o estudo da Bíblia. E no próximo estudo nós vamos falar sobre a entrada do pecado. Eu espero que você esteja aqui comigo nesse dia. Espero que você consiga assistir também esse vídeo, essa continuação desse estudo bíblico. Que Deus abençoe a sua vida, que a graça de Jesus alcance o seu coração e que as suas decisões sejam decisões acertadas, decisões guiadas por Deus através desse livro. Que Deus te abençoe e te guarde. Vamos orar? Obrigada, Paizinho, por teu amor. Obrigada por essas pessoas que estão me ouvindo nesse momento. Deus, obrigada por nos criar. Obrigada por nos amar, Senhor. Obrigada, Paizinho, porque Tu és um Deus maravilhoso e tem alcançado cada coração. Fale ao coração dessa pessoa nesse momento, Paizinho, que ela é amada, que o Senhor a ama, que o Senhor que a criou e que a redimiu. Eu coloco a minha vida em Tuas mãos, Senhor, e também a vida dessa pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. E que nós possamos nos encontrar mais uma vez.